Agradecer todos os irmãos que ajudaram, que serviram, foi muito bom. Então, à noite, nós estaremos mostrando esse vídeo, eu já ouvi, ficou muito bem feito, e os irmãos poderão então se inteirar de tudo que ocorreu no dia 19, ali no espaço Adoletar. Por amor ao Senhor, nos submetemos à sua palavra gloriosa. Nós estamos nesses domingos, estudando, já desde domingo passado, estudando uma série de exposições com os irmãos acerca das 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas do Apocalipse. E é muito interessante que nós precisamos olhar para essas cartas, para essas igrejas, e entender que, na verdade, quando Cristo escreve àquelas igrejas, Ele está escrevendo para nós. Porque há muito o que aprender aqui, como igreja do século 21. Na verdade, todo o aprendizado dessas cartas atravessou os séculos e abençoou todas as igrejas de Jesus. Hoje eu quero pensar com vocês sobre a igreja de Esmirna, a igreja sofredora. Irmãos, é interessante, a palavra Esmirna, o nome Esmirna, significa amargura. E Esmirna é a única cidade que existe até hoje. É claro, com outro nome, as ruínas da antiga cidade estão lá, mas hoje existe uma moderna Esmirna. Lá na Turquia, eu trouxe uma foto para vocês verem. Vamos mostrar a foto para vocês, não sei se vai dar para mostrar. Há uma foto aí que eu trouxe. Talvez não deu para colocar a foto? Então tá joia. A cidade de Esmirna, ela ainda existe com o nome de Izmir, com Y. E ela ficava, a cidade de Esmirna, a 56 quilômetros de Éfeso. E é interessante que ela tinha um porto no mar Egeu que a fazia rivalizar com a cidade de Éfeso. Esmirna era uma das cidades mais ricas e prósperas da Ásia Menor. Só para vocês terem uma ideia, ela possuía uma biblioteca, ela possuía um estádio onde aconteciam alguns jogos de atletismo, e ela possuía também um dos, ou por que não dizer, o maior teatro público da Ásia. E como tal, por ser uma cidade muito próspera e muito rica, ela tinha uma singularidade, um governo próprio, é claro, submetido ao Império Romano. Ela era uma colônia romana, mas Esmirna tinha um governo próprio. E uma outra coisa muito importante que nos ajudará a entender o contexto da carta é que Esmirna, no ano 23 antes de Cristo, Esmirna entrou numa concorrência. Ali está a foto. Agora conseguiram colocar. Aquela ali é a moderna Esmirna, a Izmir dos tempos atuais. Mas voltando ao que eu estava dizendo, no ano 23 antes de Cristo, Esmirna entrou numa concorrência com outras cidades do Império Romano para conseguirem a honra, preste atenção, é isso mesmo, para conseguirem ter a honra de edificar um templo em homenagem ao imperador Tibério César. Houve uma concorrência no Império Romano. Qual cidade terá o templo do grande imperador Tibério César? Por quê, pastor? Porque os imperadores eram tratados como deuses na terra. Para vocês terem uma ideia, Vespasiano, o imperador Vespasiano, no seu leito de morte, ele disse o seguinte: estou me tornando um deus. No leito de morte. Então, Esmirna, ela foi talvez uma, ou por que não dizer,
a cidade que mais propagou o culto ao imperador dentro do Império Romano. Isso acontecia em outras províncias. Mas Esmirna, por ser a detentora dos direitos de construir um templo em homenagem ao imperador Tibério César, fez com que o culto ao imperador ganhasse muita força. E na cidade havia esse culto sendo realizado. É aí que entra a igreja de Esmirna. Por quê? Porque a igreja de Esmirna, embora estivesse presente numa cidade extremamente rica e próspera, era uma igreja que estava sofrendo muito por causa de 3 fatores. O primeiro fator eu acabei de dizer, o culto ao imperador. O segundo fator, os judeus. Porque os judeus tinham, da parte de Roma, autorização para exercerem a sua fé. O judaísmo era uma religião reconhecida pelo Império Romano. Então os judeus estavam isentos de prestarem culto ao imperador. Mas a igreja não. Então o primeiro fator era o culto ao imperador. O segundo fator, os judeus, que odiavam os cristãos. E uma forma que os judeus encontraram de atacar os cristãos era denunciando-os ao império, denunciando-os aos magistrados da cidade. Por quê? Porque os cristãos não aceitavam oferecer culto ao imperador. Como é que isso acontecia? Só para vocês terem uma ideia. Havia um juiz, então o cidadão de Esmirna, ele tinha que comparecer perante o juiz. Havia um braseiro e um recipiente com incenso. Então o cidadão de Esmirna apanhava um pouquinho de incenso, jogava no braseiro, a fumaça subia. Ele então tinha que dizer as seguintes palavras: Caesar domine est. Ou seja, César é o Senhor. Quando ele dizia isto, ele recebia um certificado de que ele havia cumprido com a sua obrigação religiosa. Era a garantia de que ele estava em dia com o governo. Vocês estão entendendo? Eu estou conseguindo levar vocês a compreenderem o porquê de Esmirna ser uma igreja sofredora? Porque os cristãos de Esmirna, eles nunca diriam César é o Senhor. Para a igreja de Cristo, quem é o Senhor? Quem é o Kyrios? Jesus Cristo. Então um cristão de Esmirna nunca faria isso. Por conta disso, os judeus viviam denunciando os cristãos. E isso agravava ainda mais a situação da igreja. Por quê? Porque muitos desses cristãos perdiam os empregos. Quando os empresários da cidade, quando aqueles que davam emprego para os cristãos, ficavam sabendo que aquele cristão que trabalhava para ele não havia prestado juramento e não havia oferecido incenso, cultuado a César, ele era demitido. Outros nem emprego conseguiam na cidade, e isso ia empobrecendo a igreja. Os cristãos iam se tornando cada vez mais pobres. Então, de um lado, havia o culto ao imperador, havia também a colônia de judeus, porque em todas as cidades do Império Romano havia sinagogas, havia colônia de judeus, e como os judeus tinham a sua religião reconhecida pelo Império, eles eram isentos dessa obrigação religiosa. Para atacar os cristãos, eles denunciavam os cristãos para o outro grupo. Qual era o outro grupo? Os cidadãos de Esmirna, que também odiavam os cristãos. Então a igreja lutava contra essas 3 frentes. O Império Romano, na pessoa do imperador, os judeus que denunciavam a igreja e os próprios esmirnenses, que também odiavam os cristãos,
porque eles não aceitavam se submeter às regras e às leis de Roma. Com isso, a igreja ia empobrecendo, e ia empobrecendo não só no aspecto financeiro, porque os cristãos perdiam o emprego, os cristãos não conseguiam emprego, mas a igreja também ia empobrecendo no aspecto numérico. Irmãos, era muito comum na igreja de Esmirna acontecer a seguinte questão. A igreja estava reunida em culto, ouvindo provavelmente o grande pastor da igreja, Policarpo. Quantos já não ouviram falar de Policarpo de Esmirna? O grande bispo da igreja de Esmirna. E era muito comum os cristãos estarem reunidos na igreja, cultuando, adorando o verdadeiro Kyrios, que é o Senhor Jesus, num domingo. E quando eles chegavam para culto no outro domingo, havia um burburinho na igreja, pessoas chorando, se abraçando, e aqueles irmãos procuravam saber o que havia acontecido, e eles então tomavam notícia de que uma família inteira da igreja havia sido denunciada pelos judeus, capturada a mando do procônsul, presa, julgada e morta durante a semana. Imagine só, ministro de música Rogério, imagine só, você está aqui na igreja com Thaís, com seus sogros, com a Radassa, cultuando, adorando o Senhor, uma coinonia maravilhosa, e de repente, Rogério, você com sua família saem do culto e um grupo de soldados aparece abruptamente dizendo: você é Rogério? Sim, você está preso. Preso por qual acusação? De ser um cristão. E ao invés de você ir para casa com sua família para almoçar, você vai para uma cela fria de prisão. Os seus bens, Rogério, Thaís, são confiscados pelo Estado. Amanhã, segunda-feira, vocês irão comparecer perante o procônsul. E o procônsul fará a seguinte pergunta: Rogério, você e sua família são acusados de não oferecerem incenso ao imperador. Vocês estão sendo acusados desse crime. Você é um cristão, não é? E você dirá: sim, eu sou um cristão. Você renega a Cristo nesse momento, juntamente com sua família? Eu darei a você a oportunidade de prestar culto ao imperador. Basta você dizer: César é o Senhor, e eu deixo você sair livre. E você olha para Thaís, olha para Radassa, olha para os seus sogros, e o que você responderia, Rogério? Eu tenho certeza disso. Rogério diria assim: eu amo minha esposa, eu amo minha família, mas eu amo mais a Cristo. Eu sou um crente. Sabe o que aconteceria, Rogério? Ou vocês seriam lançados para as feras, ou vocês seriam amarrados numa estaca e queimados vivos. Foi o que aconteceu com Policarpo. O bispo Policarpo fugiu quando as perseguições se intensificaram. Mas ele entendeu que ele não podia fugir. Descobriram onde ele estava, ele não fugiu e se entregou aos soldados. Quando os soldados romanos chegaram, ele pediu a eles tempo para orar. Ele pediu a eles 3 horas para orar. E enquanto isso, ele pediu que os donos da casa onde ele estava oferecessem comida para os soldados, a ponto dos soldados ficarem constrangidos. Ele então se entrega, vai para Esmirna e é colocado diante do procônsul, Policarpo de Esmirna. E lá o procônsul faz as mesmas perguntas para ele. Policarpo, estás velho, renega a Cristo
e eu libero você. E Policarpo disse: eu tenho servido a Jesus por 86 anos, e ele nunca me fez mal algum. Como, pois, poderia eu negar o rei que me salvou? Eu sou um crente. Na frente de uma multidão ensandecida, gritando: morte aos cristãos, morte aos cristãos. E aí, o procônsul, sensibilizado com a situação de Policarpo, disse assim para Policarpo: Policarpo, grite, fora com os ateus, fora com os cristãos. Policarpo olhou para toda aquela multidão, apontou o dedo para eles e disse: sim, fora com os ateus. O procônsul então disse: vou jogar você às feras, Policarpo. E ele disse: soltai-as. Vou queimar você vivo. E Policarpo deu um sorriso e disse: o fogo que vocês vão acender durará alguns minutos, mas o fogo que espera por vocês na eternidade arderá para sempre. Eles então amarraram Policarpo na estaca e acenderam o fogo. A história diz que, de forma inexplicável, o fogo não tocou o corpo de Policarpo. A história diz isso. O algoz, então, vendo que ele não morreria queimado, o matou à espada. Isso acontecia na igreja de Esmirna. Então, o mesmo aconteceria com Rogério e com toda a família, por não aceitarem dizer que César era Senhor, por não prestarem culto ao imperador. O imperador da época de João, quando ele escreve as cartas, era o imperador Domiciano, tão cruel, mas tão cruel, que foi chamado de segundo Nero. Então, Rogério, Thaís e toda a família, ou serão queimados vivos, ou serão trucidados pelas feras. Era assim que acontecia em Esmirna. Era diante disso que a igreja estava. Por isso a igreja empobrecia, não apenas financeiramente, mas também numericamente. Era muito comum na igreja, em todos os cultos, a igreja sentir falta de várias famílias que foram delatadas, denunciadas pelos judeus, entregues ao procônsul e mortas durante a semana. Então, irmãos, aqueles cultos eram regados a um amor e uma coinonia inexplicável, porque corria-se o risco de aquele culto ser o último realizado em comunidade, porque você não tinha certeza de, ou se você estaria no próximo culto, ou se a pessoa que estava cultuando com você estaria. Essa era a realidade da igreja de Esmirna. Aí você vai entender o que o Senhor Jesus Cristo diz aqui, a partir do versículo 8. Aí você vai entender. Veja só. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Veja como cada versículo vai fazer sentido para nós. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto. Morte era uma palavra com a qual a igreja de Esmirna lidava o tempo todo. Morte, 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 morte. Os irmãos tal morreram. O irmão tal foi capturado. O irmão tal está agora diante do procônsul. Vamos orar pela família, porque eles sabiam que não haveria negativa. O irmão tal foi morto ontem. Então, morte era a palavra de ordem da igreja de Esmirna. E aí o Senhor Jesus Cristo diz que esteve morto, eu também morri, eu me identifico com vocês, eu também morri, e tornou a viver. Agora preste atenção no que Jesus vai dizer para a igreja. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Eu falei para vocês, a igreja estava empobrecendo, numericamente e financeiramente. Mas Jesus diz assim, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Agora,
o versículo 10, irmãos, como esse versículo 10, diante desse contexto, ele é diferente. Ao invés de Jesus pedir João para escrever para a igreja e dizer o seguinte para a igreja: amados, eu vou colocar fim às perseguições, eu vou tirar Domiciano do trono, vocês vão ter um tempo de paz, vocês vão gozar um tempo de paz, eu vou proteger vocês, eu vou cuidar de vocês, porque vocês têm sofrido muito, vocês têm passado por muitas tribulações, eu tenho acompanhado, eu conheço as tuas obras, eu ando no meio dos 7 castiçais de ouro, eu sei o que vocês estão enfrentando. Ao invés de Jesus dizer isso, veja o que ele vai dizer no versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sabe o que Jesus está dizendo para a igreja? Jesus está dizendo para a igreja o seguinte: vocês estão sofrendo muito, né? Por amor a mim, não é? Eu tenho acompanhado a fidelidade de vocês, mas vai piorar. É isso que Jesus está dizendo. Vai piorar. As coisas vão ficar mais difíceis. O diabo, que é o autor de tudo isso, ele vai lançar alguns de vocês na prisão. Aqui nós estamos numa linguagem profética. Vai lançar alguns de vocês na prisão e vocês serão provados, tentados. E vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. 10 dias aqui não são 10 dias literais. Jesus quis dizer um período de tempo. Mas sejam fiéis até a morte. A cidade de Esmirna, eu falei para vocês, tinha um estádio, onde aconteciam os julgamentos, mas onde também aconteciam os jogos de atletismo. E quando um desses competidores ganhava os jogos, ele recebia uma coroa de flores, se tornava patrono da cidade e era cercado de regalias. Jesus está dizendo: sejam fiéis até a morte, porque eu também tenho uma coroa. Eu vou dar uma coroa àquele que vencer. Não é uma coroa de flores, é a coroa da vida. Eu tenho uma coroa para dar para vocês. Sejam fiéis até a morte. E aí ele termina: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Olha aí ele falando de morte novamente. A primeira morte vocês vão sofrer o dano. Fisicamente vocês vão morrer. Mas ao vencedor, de maneira nenhuma sofrerá o dano da segunda morte. Entenderam, irmãos, por que Esmirna era uma igreja sofredora? Antes de partirmos para as aplicações, eu quero fazer uma pergunta aqui nessa manhã. Se eu obter uma resposta, eu irei glorificar o nome do Senhor aqui de púlpito. Mas eu quero perguntar para vocês que estão aqui, para os irmãos da galeria: quem aqui está sendo perseguido por causa de sua fé? Levante a mão. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Porque era isso que a igreja de Esmirna enfrentava. E aqui então eu quero aprender 3 coisas com vocês. 3 aplicações para a nossa vida. Preste atenção na primeira: a igreja não será perseguida para se tornar melhor. Ela será perseguida na medida em que se torna melhor. Quanto mais a sério nós levarmos a nossa fé, maior será a perseguição. Talvez você não tenha uma arma apontada para a sua cabeça hoje. Talvez você não esteja diante de um tribunal, sendo acusado por ser um cristão. Como aquele autor cristão disse, uma frase que não está aqui, me veio à memória agora: se você fosse preso por ser um cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Então observe que a igreja de Esmirna, ela não recebe repreensões de Jesus, porque era uma igreja modelo para nós.
quanto mais fiéis formos ao Senhor, maior as chances de perseguição. A perseguição chegará. Então, fica aqui o convite da igreja de Esmirna para que nós nos identifiquemos com ela e sejamos fiéis. Meu irmão, seja fiel. Seja fiel no seu dia a dia. Não abra mão dos princípios da palavra de Deus. Seja fiel. Não tenha medo se você vai ser ameaçado, se você vai ser desprezado. Não tenha medo se as pessoas vão se afastar de você. Não tenha medo se porventura, pelo fato de você ser um cristão, você for ameaçado de perder o emprego. Não tenha medo. Não tenha medo de assumir um compromisso com Jesus, independente do preço que você tem que pagar. E aí entra justamente a segunda aplicação. Estaríamos dispostos a pagar o preço por amor a Jesus? Se você, jovem, que está namorando uma pessoa que não compactua da sua fé, e você gosta muito dessa pessoa, e essa pessoa coloca diante de você uma escolha, e ela diz, ou você fica comigo, ou você fica com a sua fé, o que é que você vai dizer? Se amanhã o seu patrão, o seu chefe, seja lá o que for, chegar diante de você e falar, para que você possa continuar trabalhando aqui, você vai ter que repensar a sua fé, o que é que você vai dizer? Aconteceu isso com um crente. Conta-se uma história de um empresário que chamou um funcionário dele e disse assim, escute, eu fiquei sabendo que você é membro de uma igreja tal, e ele disse, sim, eu e minha família, nós somos cristãos, evangélicos, pertencemos a uma igreja. E como é a dinâmica da sua fé? Bom, nós somos muito ativos na igreja, nós vamos à igreja no meio da semana, nós vamos domingo de manhã, nós vamos domingo à noite, eu dirijo um ministério tal, minha esposa dirige um ministério tal, minhas filhas também são inseridas na igreja. Nós temos um compromisso quase que diário com a igreja, participamos de muitos ministérios. Então a sua vida é essa, você vive grande parte do seu tempo para a igreja. E ele disse, sim, nós somos muito inseridos na igreja. E aí aquele empresário disse assim para aquele crente, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu tenho observado que você tem todas as condições de exercer o cargo de supervisor aqui num determinado departamento da empresa. Você vai ganhar 4 vezes mais do que você ganha. Preste atenção, 4 vezes mais. Nós vamos reajustar o seu salário. E você vai poder mudar o patamar de vida da sua família. Mas para isso você vai ter que repensar os seus posicionamentos na sua igreja. Você vai ter que repensar isso, porque eu vou precisar de você muito tempo. Supervisores trabalham muito na empresa. Então, esquece. Idas à igreja durante a semana, idas nos finais de semana, talvez 1 ou 2 vezes por mês. Vou precisar que você esteja viajando sempre, você vai nos representar fora do estado. Eu vou precisar muito de você. O que você me diz? O que você diria num contexto desse? O crente disse assim, eu vou conversar com a minha família, vou conversar com minha esposa e dou a resposta para o senhor em breve. O senhor me dá esse tempo? Claro, te dou esse tempo. Ele então conversou com a família. E sabe qual foi a conclusão deles? Olha, talvez seja o momento de darmos uma diminuída no ritmo. Quem sabe essa oportunidade que nós estamos recebendo é uma oportunidade dada a nós pelo Senhor. Nós vamos melhorar o nosso padrão de vida e financeiramente nós vamos poder ajudar muito mais a igreja. E aí a esposa disse, mas como é que ficará os nossos ministérios? Nós vamos precisar abrir mão dos nossos ministérios. E ele disse, não, mas sempre tem alguém para ocupar o nosso lugar. Preste atenção, veja que oportunidade está batendo na nossa porta. Mas eu não sei, eu estou preocupada com as crianças, nós vamos ter que tirá-las do convívio na igreja. Eu tenho certeza de que nós vamos superar isso. E conseguiu convencer a esposa, conseguiu convencer a família.
Passado o tempo que ele pediu, ele chegou diante do patrão dele, e o patrão dele então fez a pergunta: e aí, você pensou na minha proposta? Ele disse: sim, pensei. Você entende as necessidades de você repensar a sua fé, repensar a sua vida na igreja? Ele disse: sim, eu e minha esposa conversamos, nós ponderamos todas as coisas, e nós realmente chegamos à conclusão de que esse momento é um momento para a família. Você vai abrir mão da sua igreja por causa dessa promoção? Ele disse: sim, nós vamos abrir mão, e quando for possível, estaremos indo na igreja, vez ou outra. E o patrão: é sério isso? E ele disse: sim. O patrão então olhou para ele e disse assim: pois eu quero que você passe no departamento pessoal, você está demitido. Ele assustou com aquilo: como assim? Demitido? Não estou entendendo, não era isso que o senhor queria. E o patrão disse: sim, se você foi capaz de trair o seu Deus tão rapidamente, quem me garante que você não me trairá? E você? E se você fosse colocado numa situação dessas? E se o seu emprego estiver em risco? E se alguém que você ama cortar relações com você? E se você tiver dificuldades com aquele grupo de amigos, você estaria disposto a pagar o preço por amor ao Senhor? Há uma frase que diz assim: a perseguição é um dos sinais mais seguros da autenticidade do nosso cristianismo. A perseguição é um dos sinais mais seguros da autenticidade do nosso cristianismo. Terceira e última aplicação desta manhã, caminho para o final. Que tipo de povo queremos ser? Aprovado pelos homens ou aprovado por Deus? Esmirna era uma igreja, era um povo reprovado pelos homens. O Senhor Jesus Cristo disse para ela: conheço a sua pobreza, mas tu és rico. Eu aprovo você. Você está sendo rejeitada e reprovada pelos homens, mas eu aprovo você. Qual o veredito de Jesus para a PIB em Divinópolis? Que tipo de igreja nós queremos ser? Aprovada pelos homens? Porque se nós queremos ser uma igreja aprovada pelos homens, nós seremos populares. E garanto uma coisa para você, irmão Roberto, eu garanto, nós precisaremos repensar um projeto para ampliar esse tempo. Porque não caberá pessoas aqui se nós optarmos pelo caminho da aprovação dos homens. Mas se nós queremos ser aprovados por Deus, mantenhamos-nos firmes no nosso propósito. E aqui eu digo, encerrando, e que venha a perseguição. Mas nós nunca nos renderemos a um Senhor que não seja Jesus Cristo, nosso Salvador. Nunca. Que nos prendam, que nos coloquem atrás das grades, que nos ameacem de morte, mas nós permaneceremos fiéis ao Senhor, porque Ele merece a nossa fidelidade. Se você tiver de perder o emprego por amor a Jesus, perca. Se você tiver que romper com esse relacionamento, esse namoro, que está colocando você diante de um abandono da fé, rompa. Se você está, meu querido irmão, minha querida irmã, passando por dificuldades na sua família, enfrente essas dificuldades, mas permaneça fiel, como a igreja de Esmirna foi fiel. Ela sofreu, mas hoje aqueles irmãos estão usufruindo da presença gloriosa do Senhor, porque foram fiéis. A minha oração é que o Senhor nos dê força e coragem para sermos aquilo para o qual fomos chamados. Sejamos igreja do Senhor. Sejamos fiéis.
e que venham as perseguições. Vamos orar, irmãos? Pai, nós agradecemos ao Senhor. Queremos agradecê-lo porque esses textos nos envergonham, nos colocam prostrados no chão, porque muitas vezes nós temos falhado na nossa fidelidade, Senhor. Às vezes o medo acomete nosso coração, ficamos com medo, ficamos temerosos do preço que nós vamos ter que pagar. Mas, ó Deus, tire de nós esse medo. Coloque em nós o desejo de sermos cada vez mais fiéis ao Senhor. Coloque em nós o desejo de honrarmos com aquele compromisso que assumimos quando iniciamos a nossa caminhada com o Senhor. Eu sei que o mundo nos odeia, Senhor. Eu sei que temos inimigos por toda parte. Eu sei que temos sido julgados, temos sido tratados com desprezo por muitas pessoas. Temos sido alvos de zombarias e chacota por parte das pessoas. Mas nós somos povo do Senhor. Nós somos igreja do Senhor. E nós estamos pedindo ao Senhor aqui agora que nos aumente a coragem, que nos aumente a força, o amor, para que no dia em que estivermos diante de uma escolha, não titubeemos e façamos a escolha certa. Eu fico do lado de Jesus. Ainda que estejamos na iminência de perder os nossos empregos, de perdermos um grande contrato, ou na iminência de perdermos uma bolsa de estudos ou um curso que poderia mudar radicalmente a nossa vida. Ainda que tudo isso esteja diante de nós, dá-nos condições, dá-nos os sentimentos necessários para que nos mantenhamos firmes com Jesus. Ainda que nós enfrentemos tantas dificuldades, ainda que nós enfrentemos a morte, se for o caso, ainda que nós estejamos diante de magistrados, ó Deus, se isso acontecer, fortalece sua igreja. Fortalece sua igreja, para que nós possamos, em nome de Jesus, ó Deus bendito, honrar e glorificar o teu nome. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, nosso Deus. Não permita que nós o envergonhemos. Dá-nos a coragem, o amor, o desprendimento dos crentes de Esmirna, que embora estivessem perdendo tudo, estavam ganhando a Cristo. Que o Senhor seja o nosso maior tesouro, nossa maior riqueza. Ó Senhor, em nome de Jesus, fortalece o teu povo. Nos abençoe, Senhor. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos cantar? Se passa mais doce me deres gozar, se dor mais forte sofrer, ó ser, hino 398, for tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Nós somos, Senhor, nós somos. Com Jesus sou feliz, com Jesus meu Senhor.
Amém. Louvado seja o nome do nosso Salvador. Amém, irmãos? Semana que vem eu quero convidar vocês para que estudemos sobre a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo foi a igreja aberta. Aquela que aceitava todos os tipos de doutrina, de sugestões. E ela deixou que essas falsas doutrinas adentrassem o corpo da igreja. Jesus vai repreender a igreja de Pérgamo. Tem uma curiosidade aqui, que eu vou reservar para o próximo domingo, ok? Mas que Deus abençoe os irmãos, excelente domingo. Hoje à noite estaremos aqui também, para a segunda exposição da série O Deus de Elias. O Deus de Elias vai enviá-lo para Sarepta, para ser sustentado por uma mulher viúva, que não tinha nada para comer. Que Deus é esse? Vamos tomar conhecimento hoje à noite, tá certo? Vamos então ouvir o nosso pós-lúdio e encerrar a nossa celebração.